muito boa tarde para você nesta quarta-feira. Seja bem-vindo ao Boletim Legislativo. Aqui a gente te deixa informado das principais notícias aqui da Câmara e da nossa cidade. E hoje a gente fala de dois projetos que pautam na inclusão e na assistência social. Um foi aprovado aqui na Câmara e foca no apoio emocional dos familiares de autistas, e outro é uma proposta federal para auxílio aluguel a mulheres vítimas de violência. Importante, né? Mas antes eu te convido para acompanhar os destaques da última sessão. Em mais um encontro, os vereadores apreciaram uma série de documentos e debateram assuntos de interesse público em plenário. Confira! Durante a 60ª sessão do ano, os vereadores debateram sobre diversos temas, como violência doméstica, defesa da vida e fiscalização. A primeira oradora, a vereadora Amélia Naomi, comentou sobre a visita da ministra das Mulheres a São José dos Campos. A ministra também esteve na Câmara e participou de uma reunião no gabinete da presidência. Segundo Amélia, foi um momento importante para cobrar políticas públicas de proteção e autonomia para as mulheres. O segundo inscrito, o vereador Lino Bispo, criticou a gestão da Sabesp na cidade, que, segundo o parlamentar, desconhecia o relatório da comissão de inquérito, que apontou problemas no serviço de distribuição de água. Lino ainda destacou uma obra da concessionária na região leste e disse que irá fiscalizar os trabalhos. Outro assunto foi um evento com lideranças políticas sobre o direito à vida e contra o aborto. Também falando sobre criminalização do aborto, o vereador Juvenil fez um apelo para que parlamentares se mobilizem em ações a favor da vida e aprovem o chamado Estatuto do Nascituro, que baseia na crença de que a vida tem início desde a concepção. Juvenil ainda comentou sobre a realização de obras de manutenção promovidas pela Sabesp. E o tema aborto também repercutiu o discurso do vereador Walter Hayashi. Em um vídeo, ele apresentou o depoimento de um senador que criticava a decisão de delegar ao STF julgar procedente ou não o aborto. Para Hayashi, esse assunto deveria ser abordado em um plebiscito. Quanto às ações de fiscalização, o vereador Roberto Chagas apontou o trabalho do Serviço de Manutenção Pública após os impactos da chuva na região norte, que trouxe prejuízos para moradores. O parlamentar também destacou o reparo em um ponto de ônibus em frente a uma escola da cidade. Já sobre violência e esporte, o vereador Renato Santiago condenou uma confusão que terminou em briga em um campeonato escolar na cidade. De acordo com o parlamentar, um projeto aprovado da própria autoria prevê a criação de um tribunal desportivo para a cidade que poderia julgar esta questão. Renato também pediu providências por parte das autoridades. Outro orador, o vereador Dr. José Cláudio, criticou a situação financeira da cidade e indicou o posicionamento da Justiça e órgãos públicos sobre a questão orçamentária do município em algumas frentes. O parlamentar se mostrou apreensivo se o município irá conseguir arcar com as despesas previstas até o fim do ano. Na tribuna, o vereador Fernando Petit comentou sobre a denominação de uma estrada da cidade que é fruto de um projeto de lei de sua própria autoria. A partir de um projeto, a estrada vai ganhar o nome de José Vilela, uma pessoa muito querida entre moradores da região norte. Petit também falou sobre a inclusão e um projeto voltado para acolher famílias carentes que cuidam de pessoas com um transtorno do espectro autista. Quem também usou o período do pinga-fogo foi o vereador Marcão da Academia, que parabenizou atletas joseenses por vitórias em campeonatos de diversas modalidades, entre elas judô, fisiculturismo, ginástica artística, natação e futebol. Já a vereadora Juliana Fraga alegou que professores da rede pública que atuam em escolas que foram municipalizadas têm reclamado sobre a mudança do convênio que regulamenta a atuação. A preocupação da parlamentar é que os vereadores não consigam adequar a rotina prevista. Outro parlamentar que usou o pinga-fogo foi o vereador Zé Luiz. Ele destacou o anúncio de obras de melhorias por parte da Sabesp e o investimento de R$2 milhões por parte do município para ampliação de leitos no Hospital de Clínica Sul. Católico, Zé Luiz também apoiou o caminho da fé de romeiros, que passam por nossa cidade a destino de Aparecida, pelo dia de Nossa Senhora. Nos trabalhos em plenário, os parlamentares também oficializaram a instituição da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família. Irão compor o grupo os parlamentares Renato Santiago, Marcelo Garcia, Milton Vieira Filho, Dr. José Cláudio, Rafael Pascucci, Lino Bispo, Zé Luiz, Walter Hayashi, Roberto Chagas,
Marcão da Academia e Fernando Petit. Ainda na sessão, os vereadores também apreciaram uma série de documentos, entre requerimentos, indicações e moções. Quanto aos requerimentos, muitos eram de cobranças para ofertas de serviços na saúde e rondas policiais. Já em relação às indicações, os parlamentares solicitaram diversas ações de manutenção pública, como limpeza urbana, troca de lâmpadas, podas de árvores, entre outros. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E a campanha Outubro Rosa está mobilizando a Câmara. Para conscientizar as mulheres sobre o câncer de mama, as vereadoras foram às ruas para distribuir panfletos educativos. A expectativa é que, com mais informação, também aumente a procura pelos exames preventivos. Conscientizar também é prevenir. Por isso, as vereadoras da bancada feminina da Câmara Municipal promoveram uma ação da campanha Outubro Rosa no centro de São José dos Campos. A partir da distribuição de panfletos e conversas de orientação, o objetivo foi conscientizar e informar as mulheres sobre a prevenção do câncer de mama. A gente está entregando o nosso material institucional das 3 vereadoras, também estamos colhendo algumas demandas que a população sempre tem, principalmente em relação à saúde, e aproveitando também quem quiser aferir a pressão, tem uma enfermeira fazendo isso. Primeiro, divulgar que é importante todas as mulheres procurarem fazer o exame, porque se você detectar logo, tem cura, né? O câncer tem cura, então é importantíssimo fazer essa divulgação. O câncer de mama é o que mais mata mulheres no Brasil. Segundo dados do INCA, a expectativa é que sejam identificados 704 mil novos casos entre 2023 e 2025. Diante deste quadro, o diagnóstico precoce é essencial. Para as vereadoras Amélia Naomi e Juliana Fraga, é papel do Legislativo promover e apoiar ações de prevenção e elaborar políticas públicas para o tratamento das mulheres vítimas da doença. A gente tem que estar sempre cobrando, sim, principalmente o diagnóstico precoce, para que o tratamento venha a acontecer o mais rápido possível, porque também tem chance de cura, né? Então, apesar de matar muitas mulheres, mas se tiver o diagnóstico e o tratamento, esse número vai diminuir. Então esse é o nosso papel e o ano inteiro a gente cobra o executivo para que tenha essa agilidade para a população. Nós temos que fiscalizar os serviços que estão sendo implantados nas UBSs. Precisa de especialistas, não pode demorar, tem uma legislação federal que limita o prazo, você tem que ter o atendimento antes do prazo. Então tudo isso é o nosso papel, fiscalizar. Então a gente discute, apresenta as propostas e fiscaliza o serviço de saúde. E agora o assunto é emprego aqui no Boletim, aquela hora boa de saber quais são as vagas abertas na cidade. Então vamos dar uma olhada nas oportunidades oferecidas no PAT? Está na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para ajudante de cozinha, ajudante de montagem, ajudante de obras, ajudante de pintor, assistente de vendas, atendente balconista, atendente de lanchonete, auxiliar contábil, auxiliar de embalagem, auxiliar de farmácia de manipulação, auxiliar de limpeza, auxiliar em saúde bucal, balconista de padaria, borracheiro, caldeireiro montador, chapista de padaria, consultor de vendas, cozinheiro geral, eletricista de veículos pesados, funileiro de veículos, gerente de locação, inspetor de líquido penetrante, líder civil, líder de embalagem, mecânico de automóveis, mecânico de motor a diesel, monitor de CFTV, motorista carreteiro, operador de empilhadeira, operador de telemarketing, operador de torno CNC, pedreiro, pintor cordeiro, programador e operador fresa CNC, servente de limpeza, técnico em eletrônica, terapeuta ocupacional e vendedor interno. Ainda há vagas para pessoa com deficiência nos cargos de auxiliar de limpeza, consultor de vendas, frentista, operador de telemarketing, operador de vendas e técnico em segurança do trabalho. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
Bom, e se você quer se capacitar, o CEPAS abriu inscrições para o vestibulinho para as turmas do primeiro semestre do ano que vem. São mais de 500 vagas em 7 cursos técnicos. Para quem se interessou, é importante ficar atento ao prazo, porque as inscrições terminam hoje. Por isso a gente chama a repórter Luíse Montefusco. Boa tarde, Luíse. Boa tarde, Guerra. Boa tarde a todos que nos assistem. Prazo final para quem quer aí a oportunidade de começar o ano de 2024 estudando num dos cursos de formação técnica aqui do CEPAS. São 520 vagas de ensino gratuito e hoje é o último dia de inscrição para o vestibulinho. Quem está aqui comigo é a diretora Ruth Zorneta e ela vai falar um pouco mais sobre isso com a gente. Boa tarde, Ruth. Conta pra gente, por favor, quais são as vagas e como se inscrever. Boa tarde, nós temos vagas aí para 7 diferentes cursos técnicos, administração, comércio, edificações, eletrônica, enfermagem, mecânica e química, todos eles com relativamente curta duração, entre 1 e 2 anos. Também a escolaridade requerida é estar cursando o ensino médio, outros requerem aí que o ensino médio esteja completo, depende do curso escolhido e todos certificados ao final. E como que funciona o processo seletivo e as inscrições? Bom, as inscrições acontecem pelo site do CEPAS, www.cepas.org.br. Lembrando, o CEPAS escreve com P-H-A-S, até o dia 11, né, com o pagamento, taxa exclusiva de R$19 com o pagamento do boleto. Já tem a prova para o processo seletivo agora, no dia 22 de outubro, e as aulas previstas para iniciar no final de janeiro. Obrigada, Ruth. É isso, gente. cepas.org.br, CEPAS com PH. Corre lá tem todas as informações e também você pode fazer a sua inscrição. Não perca essa oportunidade. Hoje é o último dia. É com você aí no estúdio, Guerra. Muito obrigado, Luíse. Bom, lembrando, pessoal, o edital completo está lá no site do CEPAS, nesse endereço que está aqui na tela. Então acessa lá e já garanta a sua inscrição, porque o prazo já está no fim. Bom, e mantendo o assunto no ramo das capacitações e oportunidades, já pensou em empreender? Você tem vontade, mas não sabe como começar? Eu te convido para o nosso quadro Empreende Sebrae. São dicas muito legais dos analistas do Sebrae, muito importantes para ajudar quem quer abrir um negócio. E vamos ver qual a dica de hoje? Olá, meu nome é Rafael de Souza, sou consultor de negócios do Sebrae de São José dos Campos, uma das 33 regionais do Sebrae no estado de São Paulo, e hoje eu vou falar sobre vendas, mais especificamente sobre os principais erros que os empreendedores cometem em relação a esse tema. Um dos principais temas é exatamente não definir quem é o teu público-alvo. O empreendedor ele acaba definindo como teu público-alvo qualquer pessoa que queira comprar ou qualquer um. E não é assim que funciona, porque na hora de você definir o teu público-alvo, você vai conhecer sobre o teu público, você vai definir como é que você vai se comunicar, você vai definir quais tipos de artes para você fazer uma divulgação offline ou online que se encaixam com o perfil do teu cliente. Essa é a forma adequada de você fazer uma arte, conhecendo o teu cliente. Então esse é um dos principais erros. Um segundo erro que costumam cometer com frequência é a questão da ausência de planejamento. Infelizmente, muitos brasileiros têm o perfil do fazejamento, que faz que vai dar certo. E não é bem assim. A gente precisa estudar, precisa analisar, precisa definir, por exemplo, qual é a sua meta de venda anual, para você depois dividir ela em mensal, depois em semanal, em diária, porque diariamente aí você sabe qual que é o seu desafio. Então, se você não bateu aquela meta tua diária, você sabe que você vai ter que compensar em algum outro dia. Então, são dois exemplos do que acontece bastante. Só para fechar, um terceiro erro que comete bastante é, muitas vezes você entra no Instagram, por exemplo, numa loja, é maravilhoso, o Instagram é lindo, os produtos, você sente muita vontade de ir lá e conhecer a loja. Aí você chega na loja, o nível de qualidade não se mantém, o atendimento não é tão bom, né? A experiência não é tão positiva. Então, quando você elaborar uma estratégia de bom atendimento, ele tem que ser bom em toda a jornada, não só no online como no offline. Então são 3 exemplos que podem ajudar aí muitos empreendedores a refletir se estão acertando ou se estão errando. Então, obrigado pessoal, espero que tenha gostado dessas 3 dicas e até breve. E
voltando a falar do trabalho dos vereadores, um projeto aprovado na Câmara quer garantir tratamento psicológico aos familiares e tutores de autistas. Esse era um pedido antigo dos pais, relatado em diversas reuniões da Frente Parlamentar em apoio à pessoa com autismo. Por isso, os vereadores que compõem a frente pensaram na criação dessa proposta e agora São José dos Campos vai ganhar um programa próprio para acolher emocionalmente os pais e responsáveis. A luta é grande. A dona Cirlei batalha há um bom tempo para criar os filhos. Eduardo, de 34 anos, e Daniela, de 27, diagnosticados com autismo. Ela desistiu até da carreira de contadora para se dedicar à família. Um caminho que não tem sido fácil, viu? Cuidar dos filhos e da casa demanda tempo e atenção. A rotina exaustiva levou à depressão. Hoje, ela conta com o apoio da terapia. É muito importante, mas muito importante mesmo, porque o autista, ele é sensorial. Ele não pega a situação assim como nós, normais, entre aspas. Ele sente, o que a gente sente, ele sente. Então, se os pais não estiverem bem, realmente não dá para você dar um bom respaldo para eles, porque entra crise, entra tudo que você possa imaginar. Exemplos como o da dona Cirlei serviram de incentivo para que a Câmara aprovasse um projeto de lei para criar aqui em São José um programa de assistência psicológica aos pais ou tutores legais de pessoas com autismo. A matéria foi apresentada pelo vereador Fernando Petiti em parceria com os parlamentares Dr. José Cláudio, Dulce Rita e Marcão da Academia. A proposta defende a importância dos pais cuidarem da saúde emocional e, para isso, vai ampliar a rede de apoio a essas famílias. Quando você oferece um programa com profissionais para fazer atendimento a esses pais, é fundamental porque você cria uma parceria com esses pais, dá uma força maior para que eles entendam um pouco todo esse processo, né? Tudo que eles estão vivendo, e também você recupera de um momento que muitos pais podem estar passando por depressão. Enfim, você faz com que esses pais tenham onde conversar, tenham onde ser atendidos e eles sentirem que eles não estão sozinhos nesse dia a dia. A Marilda é psicóloga que atua em uma ONG de acolhimento aos autistas e diariamente lida com a realidade dos pais. Para ela, cuidar do psicológico é indispensável na manutenção da qualidade de vida dos familiares que cuidam de pessoas com autismo. É muito comum a gente ouvir nos relatos dessas mães o sentimento de solidão, o sentimento de exclusão, o sentimento de rejeição familiar, inclusive, de não ter suporte da família, de não ser convidados para os eventos festivos por causa do filho. Então, tudo isso é minimizado quando a gente consegue sentar com essas pessoas. Elas percebem que existem outras pessoas que passam pelo que ela passa, que sentem o que elas sentem, elas conseguem se identificar e, através disso, construir entre elas uma rede de apoio. De acordo com o projeto, a proposta do programa é auxiliar os pais a lidarem com o filho autista e com os desafios da nova realidade. Dessa forma, a proposta prevê oferecer informações sobre o que é o transtorno do espectro autista e como lidar com as crises, além da orientação e apoio de profissionais especializados com foco na saúde emocional. A matéria ainda prevê a criação de grupos terapêuticos como forma de criar espaços de acolhimento. Tem que ser específico. O nosso pedido, da comissão e dos próprios pais é que isso seja implementado. Na última reunião da frente, nós vimos o estado dos pais, o desgaste emocional do dia a dia. Então é fundamental a gente ter uma política para os pais. E como apontam os vereadores, lidar com filhos autistas sem uma rede de apoio pode ser um fardo pesado demais para uma família. Integrar o poder público nesse processo, compartilhando informações e garantindo apoio emocional, é mais um diferencial para encarar esse momento com mais qualidade de vida. Tem umas crianças que não dormem, depende muito de tratamento pesado, precisa de muitos acompanhamentos. E nisso está
refletindo muito, muito na saúde emocional dessas mulheres. Então, nós acompanhando essas reuniões da frente parlamentar, e a gente vê que as mulheres muitas vezes nem conseguem falar. Elas desabam em choro de tanto esgotamento nervoso que elas têm. A gente precisa cuidar dessas famílias, porque todas as famílias, eu tenho amigas que na pandemia a gente ganhou uma psicóloga maravilhosa que nos acolheu e atende nós online. Ela continuou depois da pandemia, está até hoje. Então, é muita, como se diz, muita necessidade de cuidar dos pais, porque a gente vai se deteriorando emocionalmente, entendeu? E isso é ruim. E realmente esse apoio psicológico vai fazer muita diferença para os pais que enfrentam uma rotina exaustiva com os filhos autistas. E ainda falando sobre acolhimento e assistência social, mulheres em situação de violência doméstica poderão receber auxílio aluguel. A nova medida consta em uma alteração na Lei Maria da Penha, aprovada pelo Congresso e sancionada pelo governo federal. A expectativa da proposta é dar oportunidade para quebrar o vínculo de mulheres que não têm como sair da casa do agressor. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 18 milhões de mulheres foram vítimas de violência só no ano passado. A medida agora faz parte das ações protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. A legislação federal prevê o auxílio aluguel por até 6 meses para mulheres que sofreram violência doméstica. Um auxílio que essa mulher vai receber por até 6 meses para que ela possa sair desse ambiente, para que ela possa ir para um local seguro, para que ela tenha uma segurança e uma autonomia. A partir do momento que ela dá entrada nessa medida protetiva, né, no pedido, ela já vai dizer a respeito dessa circunstância dela que ela não tem condições, né, e vai solicitar esse auxílio aluguel, e o juiz que vai deferir e vai constar nessa medida protetiva esse auxílio. Pela proposta, o valor do benefício será definido de acordo com a situação socioeconômica da vítima e custeado por estados e municípios com recursos da assistência social. A Câmara Municipal considera a medida um avanço no combate à violência. A mulher que vive essa violência doméstica, ela tem que ter realmente um apoio, uma rede de apoio. E o auxílio aluguel é uma parte desse apoio para a mulher voltar a ter uma vida mais paz, voltar a ter uma vida normal, né? Dados do Fórum de Segurança Pública mostram que 35 mulheres são agredidas por minuto no Brasil. Aqui no município Centro Dandara, a associação sem fins lucrativos e que presta auxílio às vítimas realiza por mês 180 atendimentos. 15% do total de mulheres que buscam ajuda precisam de amparo financeiro para se proteger do agressor. Não é só também simplesmente o aluguel, né? A gente sabe que para alugar um imóvel hoje tem todas as dificuldades de caução, de até mesmo, enfim, toda a burocracia que é para alugar um imóvel. Mas assim, tem outras coisas que ela precisa, né? Por exemplo, se ela trabalha fora, ela vai ter que se organizar até conseguir escola. Enquanto não consegue a escola, vai ter que bancar essa criança na escola atual, então tem um gasto assim super a mais no orçamento dela, né? Em São José dos Campos já existe um benefício semelhante e que é concedido a mulheres que correm risco e não têm para onde ir. É o auxílio moradia, que pode durar até 2 anos. Existe um auxílio moradia, né, do qual a mulher ela recebe R$700 por até 2 anos. Tem alguns requisitos que precisa preencher, mas essa mulher que esteja com um boletim de ocorrência, com essa medida protetiva, ela deve procurar um CRAS ou um CREAS. Atualmente, 49 mulheres recebem o amparo financeiro na cidade. Para garantir a distância do agressor, o município oferece ainda o acolhimento institucional em abrigos. Aqui em São José dos Campos, a porta de entrada para os abrigos são os CREAS e, lógico, a delegacia. Quando a delegacia da mulher detecta um caso que há necessidade de abrigo, ela aciona
a secretaria, né, através da coordenação de proteção especial, e as mulheres são encaminhadas, fazem o contato e são encaminhadas para os abrigos. Atenta à situação da violência doméstica, a Câmara Municipal aprovou em 2022 lei que autoriza a criação do Centro de Referência de Política de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres. O objetivo do espaço é oferecer acolhimento e orientação às vítimas, com amparo psicológico, social e jurídico. A criação das leis municipais busca ampliar as políticas de proteção que ajudam mulheres a recomeçar a vida longe dos agressores. O que é melhor para preservar essa família, para dar um pouco de suporte para essa família nesses momentos tão aterrorizadores, é que ela saia daquele ciclo, que ela mude de lugar, mas elas muitas vezes não têm como ir, não tem como alugar uma casa, não tem dinheiro. Então é essa lei que é para dar um suporte através do auxílio aluguel, porque não é só ir fazer o BO e esperar a medida protetiva. Precisa de muito mais, porque estamos falando de insanidade, estamos tratando de insanidade. Também segue em análise na Câmara um projeto em tramitação, que prevê criar um aplicativo com dispositivo de pânico integrado ao CSI, o Centro de Segurança e Inteligência. O objetivo é fazer com que a mulher acione a Patrulha Maria da Penha com prioridade. De janeiro a junho de 2023, a patrulha, realizada pela Guarda Municipal da cidade, atendeu 64 ocorrências e 5 agressores foram presos. Apesar dos esforços, as ações ainda são necessárias para evitar a violência e os casos de feminicídio. É fundamental que a gente acabe com o machismo, né? Então é importante que na escola, na educação, tal, seja desenvolvido essa discussão contra a violência às mulheres. Então precisam parar de reproduzir, né, que a saída de uma separação ou de uma situação seja a violência. Então, eu acho que o primeiro lugar que nós temos que investir é na educação das crianças para não reproduzir o que assiste em casa. E vamos falar do tempo, como será que vão ficar as temperaturas na tarde de hoje e amanhã, hein? Vamos ver na previsão? Quarta-feira, com momentos de céu aberto intercalados com sol entre nuvens. Há pequena chance de chuva ao fim da tarde. A máxima é de 32 graus e a mínima de 17. Para amanhã, quinta-feira de feriado, a expectativa é de sol e altas temperaturas. A máxima esperada é de 34 graus e a mínima de 20. Pouca chance de chuva. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui com o boletim desta quarta. Amanhã a gente está de volta, mas antes eu te lembro que a TV Câmara também está nas redes sociais. O nosso Instagram, Facebook, YouTube é o @TVCâmaraSJC. Fica com a gente porque já já tem Hora do Esporte com Vera Júnior e Bruno Castilho. Então não saia daí. Até mais!